Manuel de Barros, quando ele fala: quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. Perceba aí, vamos pegar dois pontos aí que estão muito gritantes, que saltam aos nossos olhos, a ideia do rio começar um peixe. Então você vê aí que a natureza, né, ele usa uma estrutura linguística que a gente não está habituado, dizer que o rio está começando um peixe, né? Então a gente vê a questão do corpo hídrico, o rio, o peixe que está lá, e aí tem o processo, né, de fecundação próprio, vocês devem conhecer até mais do que eu. E aí, o que acontece? O rio está começando um peixe. Ele cria uma linguagem que mostra a interdependência entre os seres, né, e os espaços, né, a ecologia totalmente interdependente. E a gente vê já esse ponto, então, uma poesia ecológica, né, um pensar verde, um pensamento ecológico. O segundo ponto que chama a atenção é o ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. Olha como esse texto verbal mexe com a sintaxe. Nós estamos habituados com usar o sujeito, né? Com usar o pronome oblíquo, o pronome pessoal, o pronome oblíquo e um verbo, né? Ele me ama, né? Ela me ama. Nós estamos acostumados com essa estrutura. Pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo e um verbo. Mas aqui ele coloca nomes, né? Substantivos. Ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. E aí, para você interpretar um texto verbal desse, você não vai poder usar essa linguagem de dia de semana, você não vai poder agir literalmente. Você vai ter que fazer um esforço interpretativo para a gente encerrar aqui essa reflexão sobre esse texto, dizer que ele me coisa, ele me rã, ele me árvore, mostrando que o eu lírico desse poema percebe a interdependência, a necessidade de reconhecer que a natureza, né, tem a ver com esse homem que está aqui na Terra. Então a fauna, né, a flora, a rã, a árvore, exercem efeitos sobre esse homem que também está aqui na Terra seca. Então é para mostrar essa ideia de interdependência. O ele me coisa aí é um coringa da língua. Coisa serve para tudo. A gente fala de coringa da língua, mas é um termo vago que pode servir para tudo. Coisa, negócio. Tu fez aquele negócio, tu comprou aquela coisa. É uma incógnita, né? É um coringa. Pode ser tudo. Daí você prestar atenção que o texto verbal, não necessariamente ele é mais fácil sempre. Nós estamos mais habituados a ele na hora de trabalhar com a língua materna, mas exige uma reflexão importante. Beleza? Vamos continuar. Botei aqui uma questão de início para vocês focarem, vou botar aí em destaque, para a gente iniciar esse desenvolvimento da aula, refletindo sobre essa questão. Beleza? Olha aí, já caiu no Enem e o texto da questão diz o seguinte: minha avó contava uma história quando a família estava reunida sobre um tio, acho que é tio-avô, não sei. Bom, esse tio chamava Zuardo, mas o nome dele era Passê Osvaldo. É que quando foram registrar ele, disseram Osvaldo tão rápido, com um O que nem dava para ouvir e com um R no lugar de L, que o escrivão entendeu Zuardo. E então ficou assim. Olha, essa narrativa aí foi tirada da obra As Variações da Língua, de Ana Cláudia Fernandes Ferreira. Beleza? E aí, o que diz a pergunta? O comando diz o seguinte: a linguagem oral é comumente utilizada no cotidiano prosaico da maioria dos brasileiros. Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que... Vamos entender aí o que está pedindo exatamente. Está falando de linguagem oral. O texto verbal tem a modalidade oral e a modalidade escrita, beleza? E a pergunta é o seguinte: quando ele fala que essa linguagem oral é comumente utilizada no cotidiano prosaico da maioria dos brasileiros, com base nesse texto, o que a gente pode concluir? O que a gente pode afirmar? O que a gente pode deduzir, inferir desse texto? Pois bem, vamos usar aqui aquela técnica da verificação, né?
Letra A. Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que só os que não receberam educação são capazes de utilizá-la em seu cotidiano. Então, veja bem, para essa alternativa estar correta, a gente está dizendo que educação tem a ver com formação escolar, com domínio da língua, né, padrão do Estado. Então, quando a gente afirma a letra A, só os que não receberam educação são capazes de utilizá-la em seu cotidiano, isso é um equívoco, porque você tem pessoas formadas, você pode ter uma pessoa formada, e num determinado ambiente ela usar um outro registro. Nós vimos isso nas aulas de variação linguística, e esse registro ser menos preocupado com o monitoramento, né, das regras da língua. Então, a oralidade, como essa daí, ela não necessariamente significa que só as pessoas que não receberam educação que utilizam essa linguagem oral. Isso é um equívoco, chega a ser até um preconceito linguístico. Letra B. Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que só uma pequena parte da população rural do Brasil ainda utiliza essa variante da língua. Então, voltando aí para o texto, quando diz assim: minha avó contava uma história quando a família estava reunida sobre um tio, acho que é tio-avô. Esse registro aí está sendo grafado uma oralidade, não está sendo escrito a modalidade escrita da língua, mas está sendo escrito, está sendo grafada a modalidade oral, para ficar um pouco mais próximo, né? Será que só uma pequena parte do campesinato, do interior brasileiro, do espaço rural, das pessoas que moram no espaço rural, será que é só uma pequena parte que vive isso daí, que pratica, né, tem essa prática linguageira? Então, quando a gente olha para a alternativa aí, letra B, ela também é um equívoco. Letra C. Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que a língua é estática e não sofre interferências do meio. Então, aqui a gente nem precisa retornar lá no texto, fazer a verificação, porque eu já falei para vocês uma lei da linguagem. Toda língua varia, toda língua muda. Letra D. Os jornais utilizam a modalidade da língua para transmitir notícias, né? Aí também não tem necessidade de fazer a verificação. Então, possivelmente a letra E. O uso da língua é uma tradução direta da vivência de seus falantes. Então, quando você olha para essa questão, a letra E é a que tem mais chance de ser a alternativa correta. Então, embora eu não botei a marcação aí, a letra E é a correta em virtude de tentar se aproximar ali da oralidade do povo, beleza? Então, é esse tipo de questão que pode cair trabalhando o conteúdo da variação linguística, mas perceba que o texto verbal, que é o foco da aula de hoje, esse tipo de linguagem, ele é base dessa reflexão de texto, beleza? Continuando aí o assunto, vamos entrar aqui repetindo algumas habilidades. Habilidade 25, nós trabalhamos na aula passada, cobrando a variação linguística, nós já trabalhamos essa habilidade com vocês nas aulas anteriores, você pode revisitar. E aí, eu também trabalhamos a habilidade 26, e eu gostaria que você sempre lembrasse essa ideia de convenções sociais. Tem certos espaços onde você convencionalmente usa uma variedade linguística, né? Ela está relacionada a certas situações específicas de uso social, mas eu quero focar aqui nesse momento aí na 27, tá? Até de cor rosinha, coloquei para destacar para vocês, igual o fundo aqui da gravação aqui da minha casa, as paredes. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então, você olhar para um texto e ser capaz de reconhecer se a pessoa que está falando ou se o texto ali escrito, ele tem a ver com a norma padrão da língua. E eu vou propor de cara para vocês aqui mais uma questãozinha que caiu no Enem, tá bom? Vou acompanhar com vocês aqui, vamos fazer a leitura. No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos,
o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena. Não se conformou. Devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do banco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim, no toco, entregando o que era dele, de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, era preciso barulho, não. Veja bem, o que está dizendo no comando dessa questão? No fragmento transcrito, o padrão formal da língua convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. Pertence à variedade do padrão formal da língua o seguinte trecho. Então, o comando da questão está pedindo o quê? Habilidade 27, você ser capaz de reconhecer a norma padrão da língua portuguesa. Em qual dessas alternativas aí, né, você vê um período, uma oração, né, um enunciado, onde tem características de norma padrão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para dar uma ênfase. Queridos, na letra A, quando diz não se conformou, devia haver engano. Está seguindo a norma padrão? A gente consegue reconhecer aí? Olha o uso do se. Na letra A, se não tivesse o não antecedendo o verbo conformou, né, como é que teria que iniciar? Iniciaria com conformou-se. E aí, mas como tem um não, o se veio, né, antecedendo. É uma das regrinhas de próclise que vocês possivelmente trabalham, né, ao longo do ano, não só na aula de português, mas na aula de redação. Então, a letra A, ela é inválida, beleza? Assim, a letra A, ela está seguindo ali a norma padrão. O uso de próclise, né? O não exige que o pronome venha antecedendo o verbo. Letra B. Focando aqui na letra B. E Fabiano perdeu os estribos. Está lá na linha 3. A palavra estribos, vamos pensar junto. A palavra estribos, o comando da questão está pedindo marca de regionalismo, marca de coloquialismo, o jeito que as pessoas conversam. Então, vocês já viram essa expressão? É pertinente a alguma região do Brasil? Ou numa fala mais coloquial, ou seja, menos preocupada com o monitoramento das regras da língua portuguesa? Então, vamos aqui para a letra C. Passar a vida inteira assim no toco. A letra C se assemelha muito com a letra B, né? Perder os estribos, passar a vida inteira assim no toco. Parece também aí uma coisa bem coloquial. A letra D. Entregando o que era dele de mão beijada. Essa expressão, entregar as coisas de mão beijada. O que você acha? Entregar de mão beijada é uma expressão, é uma marca linguística de forma padrão ou é uma marca linguística de regionalismo, de coloquialismo? E por fim a letra E. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Baixar a pancada e amunhecar, o que vocês entendem disso? Pode ser compreendido como marca de língua padrão, de norma padrão? Ou marca de regionalismo e coloquialismo? Então, se você acompanhou aqui a nossa reflexão, nessas alternativas, a letra A, ela é a resposta correta, ela atende à nossa reflexão. Então, essas duas questões aqui, nessa parte da aula, é para a gente poder entender um pouquinho mais como que funcionam as habilidades ligadas à linguagem verbal
esse recurso, beleza?